Olá, eu sou a Eva e esse é o Trocando Ideias, o canal onde nós falamos de tudo um pouco. É a sua primeira vez por aqui? Seja bem-vindo! Você sempre está por aqui curtindo, comentando, compartilhando? Seja muito bem-vindo também, afinal, essa corrente só se torna forte por conta de vocês. Aqui é uma troca de ideias, de conhecimentos, né? Vocês comentam daí, eu comento daqui, e assim a gente vai progredindo e se desenvolvendo como pessoas e como cidadãos. Hoje nós vamos para mais um episódio do nosso Trocando Ideias News, onde eu compartilho com vocês 5 notícias que eu julgo importante que todos nós saibamos. Então, roda a vinheta! A primeira notícia que eu trago é sobre a educação no Brasil. Que a educação no Brasil é uma porqueira, todos nós já sabemos. Mas saiu um estudo, agora uma estatística, que 70% dos alunos do Brasil, eles têm aprendizado insuficiente. Eles tiveram 70% de insuficiência em matemática, tá? Tiveram 70% em português também. E eles em português eles não sabem nem o básico. Olha só como a coisa é séria. Em português, se você pegar esses jovens, eles não vão saber identificar o tema de uma crônica ou a informação de uma reportagem. E isso é muito sério, gente. Muito, muito sério. Por quê? Porque muito do que você aprende é daquilo que você lê, é daquilo que você ouve, que você entende. Então, se nós temos um déficit tão grande, uma dificuldade tão grande de entender o que se está lendo, é complicado. Porque a partir do momento que você não entende o que você lê, o que aquilo está querendo lhe passar, você passa a se guiar pelas ações e pelas opiniões alheias. E muitas vezes essas não são as corretas. Então, o Brasil, mais uma vez, aí num ranking, numa posição não tão privilegiada. Em matemática, eles não sabem fazer operações com as operações básicas, como somar, subtrair, multiplicar e dividir. É triste, gente, saber que somente 30% dos alunos desse Brasil, eles estão aptos e capacitados, que a maioria esmagadora é ineficiente, que não sabe nem o básico do básico das coisas. Então o MEC, ele tem uma tabela para medir a eficiência do ensino, vamos dizer assim, não é bem do ensino, mas medir a eficiência o quanto o aluno assimilou do aprendizado, né? Ele faz lá suas provas, suas teses. Então, em português, ele tem uma escala de 0 a 8, né? Então, de 0 a 3 é insuficiente, tá? E é de 3 a 4, 6 é básico, um negócio assim. Então, ele tem essa escala. E essa pesquisa, eles pegaram os 20% dos socioeconômicos mais ricos e 20% dos socioeconômicos mais pobres, para fazer aí uma estatística da diferença de aprendizado desses alunos. Então, vamos para a estatística dos 20% mais ricos. Nessa tabela feita pelo MEC, esses 20% mais ricos, eles tiveram nível 5 em português, o que é bom porque a tabela vai de 5 a 8. E em matemática eles tiveram nível 6, o que também é bom, porque vai de 0 a 10. Então eles passaram de 50%, né? Já é alguma coisa. Isso é para aquelas pessoas que têm acesso a uma escola particular. São pessoas que têm poder aquisitivo bom, né? Que são ricas. Eles ficaram com português no nível 5 e na matemática no nível 6. Agora vamos para a parte mais baixa, ou seja, o pobre, né? Que é a maioria esmagadora desse Brasil, né? Que é aquela pessoa que se réia todinha. Então, em português, eles ficaram com nível 2, né? Enquanto esses aqui, eles ficaram com nível 5 em português, o aqui de baixo ficou com nível 2. Em matemática, nível 2. Eles ficaram com 6 e aqui embaixo com 2, né? De 0 a 10, a escala, o estudante pobre ficou com o nível 2, ou seja, muito aquém do que se era esperado. Aí você vem me dizer que não existe desigualdade social, que esses dois mundos
essas duas pessoas, esse aluno daqui e esse aluno daqui, vão ter a mesma oportunidade, vão ter os mesmos benefícios na vida futura, na vida adulta, quando ele ingressar no mercado de trabalho. É sério? Você acredita nisso? Lógico que não, né? Porque são duas realidades diferentes e que se espelham na vida dessa criança quando ela se tornar adulta, quando ela for ingressar no mercado de trabalho. É lógico que essa daqui ela vai ter muito mais vantagens a anos-luz do que essa aqui de baixo. É preciso sim fazer uma reforma educacional nesse país para que todas as pessoas, que essa maioria aqui de baixo, ela chegue o mais perto possível em nível de educação dessa minoria que está aqui em cima. Segunda notícia, salário mínimo de 2019. Quem é que não quer um dinheirinho a mais no bolso, né? Porque R$954 é osso, gente, ter que lidar com esse dinheiro. Então, de acordo com o projeto da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, eles tinham estipulado em R$988, né? Eu tinha dito isso em um vídeo passado. Agora eles mudaram. O salário mínimo está estipulado para 2019, estipulado porque ainda não é certeza, em R$1.006. Esquece que se diz, R$1.006. Mas caso você não saiba, Michel Temer, nessa semana mesmo, ele deu um aumento de 16,8% para o STJ. Ou seja, o STJ ele ganhava em torno de R$33 mil e agora ele vai ganhar em torno de R$39 mil. Né? Aí para o brasileiro que sustenta todos eles, seja o judiciário, seja o legislativo, o executivo, quem sustenta somos nós. Então a base que se réia. E esse salário de R$1.006, ele ainda não está batido, ele pode diminuir como ele pode aumentar. Aumentar eu acredito que não vai, ele vai mesmo diminuir, tá certo? Então o que acontece? Esse cálculo ele é feito da seguinte forma, ele pega-se o PIB de 2017, que foi assim estrondoso, foi o melhor PIB de todos os países do mundo, de 1%. O PIB do Brasil foi 1%, tá? E a variação do INPC, que vai variar entre 4,20%. Então eles fazem um cálculo disso aí, mistura tudo isso e determina qual vai ser o seu salário, o meu salário, o salário do brasileiro pobre de massa. Então estima-se que vai ser isso, mas ninguém sabe ao certo. Só quando chega lá, mais para o começo do ano, é que eles vão bater o martelo e a gente vai saber se isso realmente vai findar, vai vingar e vai ser esse salário, se vai ser maior ou se vai ser menor. Ainda tem a questão do novo presidente. Ele vai decidir se essa medida, essa forma de calcular o salário mínimo, se ela vai permanecer ou se vai fazer alteração. O importante é que nosso poder de compra vai continuar, ó. Nosso salário, ó. E nossa vida tem que continuar no sacrifício, né? Lutando para sobreviver e não vivendo, tá certo? Terceira notícia, vocês sabiam que os candidatos eles já já informaram para o TSE quanto eles arrecadaram para as campanhas? Tá sentadinho aí, meu bem? Senta. Senta porque olha só, eles arrecadaram 109.200.000 reais. É dinheiro para danar, é dinheiro demais. Né? E os candidatos, eles fizeram passaram essa informação para o TSE até dia 31 de agosto. Somente 3 candidatos não entregaram essa estimativa. Não entregaram de onde vem o dinheiro, quanto tem para a campanha. Somente 3. Cabo Daciolo, que é do Partido Patriota. José Maria Emael, que é do DC. Não é o DC dos quadrinhos, é o DC Partido Político. E Bolsonaro, do PSL, também não entregou ao TSE o valor da sua campanha, de onde veio o dinheiro. É complicado, né? Então, olha só, 80,5% desse dinheiro, dos 609.200.000 reais que os candidatos têm para gastar, eles vieram dos partidos políticos. E só os presidentes, estamos falando só da campanha presidencial, eles podem gastar
nas campanhas 70 milhões de reais, só no primeiro turno. No segundo turno eles podem gastar até 35 milhões. Gente do céu, gente do céu, gente do céu. Eu fico imaginando esse dinheiro utilizado para outra coisa. Porque, assim, ouvir política é a coisa mais chata do mundo. Eu confesso, você deve achar o mesmo. Nós temos que ouvir, temos porque nós temos que saber em quem nós vamos votar. Mas isso se deve também à nossa falta de credibilidade, à nossa desesperança com esse panorama político que nós vivemos atualmente. Aí você vê que 109 milhões vão ser destinados para falatório, para santinhos que vão ser espalhados, jogados na rua, servir de lixo, né? Para faixas e para um monte de coisa que não tem serventia nenhuma para a população, né? Eu acho um absurdo. O que é que você acha? Eu acho isso um absurdo. Quarta notícia. Ontem, infelizmente, teve o... Ontem não, gente. Esses dias, não sei, não lembro a data certa, o Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, ele pegou fogo e 200 anos de história viraram cinzas e fumaça. Foram perdidos cerca de 20 milhões de itens históricos nesse incêndio. Mas não é de surpreender, porque o Brasil não é um típico país que dá valor à história, né? Nós tiramos por gente que andam aí gritando a quatro ventos que ditadura não existiu, que o africano ele se entregava para ser escravizado. Então você tira por aí o nível de cultura que o brasileiro tem. Então acredito que o incêndio, gente, tá difícil. O incêndio do Museu Nacional, ele tem um grande impacto, mas é um reflexo da nossa sociedade. E isso se reflete em números. Olha só, a ONG Contas Abertas, ela disse que esse ano de 2018 não se gastou um centavo, nada, nadica de nada com manutenção no teatro, no Museu Nacional. Nadinha. Ou seja, é um prédio de 200 anos, que passou por reformas, mas que precisa de uma manutenção para se manter em pé, por conta de diversos fatores, sejam elétricos, estruturais. Ele precisa de manutenção, ele precisa de cuidado, porque afinal ele é dos anos de 1800, né? Então precisa de cuidado. Mas esse ano não se gastou um só centavo com a segurança daquele prédio, que mantinha grande parte da história desse país. E nos últimos 4 anos, o valor que foi destinado para o teatro, o museu, sempre que quer dizer teatro municipal, para o Museu Nacional, ele só fez assim, ó. Caiu 49%. Ou seja, o dinheiro que era destinado para manutenção, para a modernização da segurança e tudo mais, caiu. Em 2013, deixa eu ver se tem aqui. Tá. Em 2013 foi destinado para o Museu Nacional R$1.300.000 para sua manutenção e cuidar das suas coisas. O ano passado, 2017, foram R$665 mil. É complicado, porque você vê o Brasil gastando por tanta coisa e o brasileiro precisa tanto ser incentivado a buscar cultura, a buscar conhecimento, e você vê que o governo não dá muito apoio para isso, até porque ele criar uma massa ignorante de conhecimento, ignorante de poder de pensamento, de poder de fala, é favorável a ele, porque é isso que mantém eles no poder. Tá certo? Até agosto desse ano foi destinado para o Museu Nacional praticamente R$100 mil. Ou seja, o valor desse ano seria muito menor do que o valor de 2017. Se até agosto só foi 100 mil, imagina aí, bote mais 100 mil até o final do ano que eles iriam mandar para o Museu Nacional. Só que desses 100 mil, eles têm coisas para dividir, né? Então, eles foram 51.880 foram para programas de bolsa e 46.235 para outras despesas que haviam. Então, descaso total. Aí teve uma ONG, eu não lembro bem qual, que ela fez uma estimativa.
Você pega o que foi dado para o Museu Nacional ano passado, que foi de 665 mil, e você pode achar muito, nossa, 660, é muito dinheiro. Mas você sabe quanto você pagou ano passado para que os carros dos deputados eles fossem lavados? Isso mesmo, passar água, passar sabão, dar uma lustrada, deixar brilhoso. Você sabe quanto é que saiu do seu bolsito? Você sabe quanto você dispensou para que um carro fosse lavado? Ano passado se gastou no Brasil 563 milhões 333 mil e 56 centavos só para lavar carro. Isso sai de onde? Dos cofres públicos, meu filho, porque dos 20 e talalá mil reais que eles ganham por mês, eles não vão tirar para você, para lavar o carrito. Você tem que pagar. Então você vê aí a discrepância, né? Lavar o carro é muito mais importante do que manter um museu, né? Um lugar onde traz cultura, onde traz conhecimento para o povo, né? Muito mais, é melhor lavar um carro. O MEC disse que não era responsabilidade dele passar verba para o Teatro Municipal. Ai, de novo. Não era responsabilidade dele passar verba para o Museu Nacional, que como ele é gerido pela UFRJ, é ela que cuida. E o reitor, que é o senhor Roberto Lerre, ele disse que ele estava correndo atrás, junto ao BNDES, de um empréstimo de 21 milhões e 700 mil reais para cuidar da parte de anti-incêndio do museu. Só que não deu tempo, né? O museu, infelizmente, virou cinzas. Aí outra estimativa que sai daqui, a verba usada para o Museu Nacional, ela custa do STJ 2 minutos. O que se gasta com a verba usada agora, e 100 mil que foi usados em 2018 com o Museu Nacional, são 2 minutos do Judiciário Brasileiro. E quer saber quanto é do Congresso Nacional? 15 minutos. Nós gastamos 100 mil reais a cada 15 minutos com os nossos congressistas. Viva o Brasil, país maravilhoso, o país bom, né? Esse aqui é onde todo mundo conhece de tudo, mas não conhece dica nenhuma de nada, né? Porque você gastar 500 milhões, deixa eu ver se é isso mesmo. Não, milhões não. 563 mil 333 reais e 56 centavos. Ratificante, 563 mil 333 reais e 56 centavos. Mesmo assim, é muito dinheiro para você lavar carro. Leva o carro para sua casa e lava lá. O povo não tem que pagar para que seu carro seja limpo. E 100 mil reais que você gastou num teatro, no museu, o que seu judiciário gasta em 2 minutos e o que o seu congresso gasta em 15, é um total absurdo. Mas vamos para a quinta notícia. Argentina. Don't cry for me, Argentina. Bom, ainda bem que eu não resolvi ser, eu não sou cantora, né? Porque com essa voz de taquara rachada não ia dar certo. Então, olha só, Maurício Macri, que é o presidente lá, ele chegou no poder prometendo mundos e fundos, como nós vemos alguns candidatos hoje em dia aqui no Brasil fazendo. Tá? E um deles era que ele não ia aumentar imposto, que ele não ia dar imposto, não sei o quê. Só que ontem, né, no último dia 3, ele lançou um plano para tentar estancar a crise econômica que a Argentina está, porque o peso está super desvalorizado, tá valendo uma merreca. E nós sabemos que quando a moeda de um país cai, cai tudo nesse país, porque infelizmente tudo é comprado em dólar. Todas as grandes transações elas são feitas em dólar. E se o seu poder aquisitivo da sua moeda local cai, aí o negócio fede. Ele lançou essa medida para o seguinte, para fortalecer a confiança, né, dos investidores no país e para diminuir o déficit. Uma dessas medidas é a seguinte: ele vai impor, né, uma retenção de 10% por cada dólar recebido na exportação, que era um dos mercados que mais vinha ganhando com isso, né, com essa queda do peso argentino.
eles vinham caindo, só que agora a Macri decidiu dar um impostozinho de 10% em cima de cada $1 recebido pelos exportadores. Ele também vai diminuir os ministérios, de 23 ele vai diminuir para 10. É muito ministério 23, mas vale lembrar que quando Cristina Kirchner deu para ele, eram apenas 17. Então ele aí aumentou mais 6 e agora ele vai reduzir para 10, que é para ver se o negócio melhora, se ele consegue economizar e enxugar essa dívida argentina. Estima-se que com essas duas medidas, tarifando esses 10% de cada dólar de exportação e diminuindo de 23 para 10 ministérios, a Argentina economiza cerca de 37 bilhões de reais até dezembro de 2019. Então é uma coisa a longo prazo. E uma das coisas que acontece com a Argentina é que ela gasta mais do que ela arrecada. Eu acredito assim que administrar um país, administrar um estado, é como administrar a sua casa, né? Você não pode querer ter na sua casa aquilo que você não pode pagar, né? Nós sabemos que sempre que você compra mais do que você pode pagar, a situação fica complicada. E esse é o problema da Argentina. Ela, gasta mais do que ela arrecada. Aí a coisa fica complicada. E eles estão tentando, junto ao FMI, que é Fundo Monetário Internacional, uma liberação de 50 bilhões de dólares para tentar ajudar nesse processo de reerguer a moeda e reerguer a economia do país. É um momento muito complicado que a Argentina está passando, principalmente porque alguns analistas, economistas, dizem que Maurício Macri fez muita porqueira e que ele não sabia muito bem o que estava acontecendo. Então, nesse momento que o Brasil está em campanha para presidente, a gente tem que ter muito cuidado com quem nós vamos eleger. Porque se um candidato que nós colocarmos lá, ele não entender patavina nenhuma de economia, a possibilidade de nós virarmos uma Argentina muito em breve, né? Sair dessa, mesmo que a gente ainda está não ia dizer, mas não, vou dizer. Mesmo que ainda nós estejamos no fundo do poço, ainda nós podemos cavar um pouquinho e chegar lá junto da Argentina. Mas nós temos que escolher bem, porque o presidente, como eu já disse aqui, ele não precisa ser formado em tudo, mas ele precisa ter um conhecimento básico de cada item para a administração do seu país. Então, se ele não conhece economia, o que disserem para ele é certo e a gente pode se ferrar. Tá certo? Essas foram as 5 notícias hoje que eu trouxe para você no nosso Trocando Ideias News. Qual delas vocês mais gostou? As 5, deixa eu ver aqui. As 5 foram tensas e tristes, né? Mas, infelizmente, eu acho que vocês deveriam saber, assim como eu não sabia, e pesquisando acabei encontrando. Trouxe para vocês essas 5 notícias. Os que vocês gostaram, coloca aí nos comentários, tá certo? Então nós ficamos por aqui. Se não é inscrito no canal, não perde mais tempo. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Eu vou colocar aqui embaixo também as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para que vocês também nos sigam por lá. Até a próxima. Tchau!